Esta videoaula trata do potencial de ação do neurônio que o caracteriza como tecido excitável. Utilizaremos para nossa explanação o excelente projeto do Departamento de Neurociência da Universidade de Minnesota. Este é um neurônio. Neurônios compõem o cérebro e sistema nervoso. Os neurônios se comunicam usando um potencial de ação, que é um pequeno pulso de atividade elétrica. Juntos, os neurônios nos ajudam a pensar, movimentar-se e sentir as coisas no mundo. Para fazer isso, neurônios estabelecem uma conversa um com o outro. Vamos ver como isso acontece. Este é um íon sódio. Ele está carregado positivamente e muitos íons sódio estão presentes no espaço fora dos neurônios no sistema nervoso. Apenas alguns íons sódio esgueiram-se para dentro da célula nervosa, e isso cria um gradiente de íon sódio através da membrana dos neurônios. Muitos íons sódio por fora e poucos íons sódio por dentro. Esta é uma regra geral. Esse é o íon potássio. Ele também é carregado com uma carga positiva. Os íons potássio prevalecem dentro dos neurônios. Não há muitos íons potássio fora do neurônio. Então, às vezes, íons potássio escorregam para fora do neurônio, deslizando a favor do gradiente de concentração do potássio. Como vazam mais íons potássio do que o sódio, o interior do neurônio é negativo em comparação com o exterior. Chamamos isso de potencial elétrico ou potencial de membrana. Este é um gráfico usado para mostrar o potencial da membrana, também chamado de potencial elétrico, ao longo do tempo. Na linha vertical, vamos considerar o eixo voltagem em milivolts, e na linha horizontal consideraremos o eixo tempo em milissegundos. Quando o neurônio está em repouso, sem disparar um potencial de ação, o potencial da membrana é de 70 milivolts negativos. Quando o neurônio se torna menos negativo, dizemos que houve despolarização. Quando um neurônio retorna ao seu potencial de membrana em repouso de menos 70 milivolts, disse que houve repolarização. E quando um neurônio se torna mais negativo, dizemos que houve hiperpolarização. Essa é uma bomba de sódio e potássio. Está na membrana de um neurônio. Move lentamente 3 íons sódio para fora dos neurônios, em troca de trazer 2 íons de potássio para dentro. Ao separar esses íons, uma diferença de carga ou potencial elétrico é construída através da membrana do neurônio, e isso é chamado de potencial de membrana. Quando o sódio entra e o potássio sai, a bomba de sódio e potássio os leva de volta para os meios aos quais eles pertencem. Temos aqui a bomba, então, recuperando 2 íons potássio para dentro da célula e retirando 3 íons sódio de dentro da célula, colocando-os no meio externo. A principal função do neurônio é enviar sinais elétricos para outras partes do sistema nervoso, carregando informações importantes. Para isso, usa os gradientes de sódio e potássio e algumas proteínas especiais chamadas canais de sódio e potássio, para gerar um pulso digital chamado potencial de ação. Como vemos esquematicamente na figura apresentada neste momento. A superfície da membrana do axônio está cheia de canais de sódio e potássio. Este é o canal de potássio e este é o canal de sódio. O canal de sódio funciona como um corredor com uma porta em cada extremidade que só permite que os íons sódio entrem no neurônio. O canal de potássio como um corredor com uma porta para íons potássio. Quando o neurônio está em repouso, a porta externa do canal de sódio está fechada, mas a porta interna está aberta. A porta do canal de potássio está fechada. A despolarização abre a porta rápida do lado de fora. Com isso, íons sódio podem penetrar o interior da célula nervosa. Mais íons de sódio que entram na célula causam mais despolarização, fazendo com que mais canais de sódio se abram. O potencial da membrana torna-se mais positivo, ou seja, despolariza, a um nível em que a abertura dos canais de sódio não pode ser interrompida. Isso é chamado de limiar de excitabilidade para iniciar um potencial de ação.
A despolarização também fecha lentamente a porta interna do canal de sódio e abre a porta do canal de potássio. Observe o esquema apresentado agora. Agora é a vez dos íons potássio. Eles vão em direção ao gradiente de concentração mais baixo. Portanto, deixam o interior do neurônio para o meio externo. Com isso, os íons positivos estão se movendo, tornando o potencial da membrana mais negativo. A célula está, portanto, repolarizando. Porém, à medida que o potencial da membrana se repolariza, se torna mais negativo. As portas do canal de potássio se fecham muito lentamente e a porta interna do canal de sódio se abre muito lentamente. A porta do canal de potássio permanece aberta por mais tempo, então o potencial da membrana fica abaixo dos níveis de repouso, ou seja, hiperpolariza, por um curto período de tempo, até que as portas do canal de potássio retornem totalmente aos níveis de repouso. Por fim, a bomba de sódio-potássio volta ao funcionamento normal, garantindo o restabelecimento da situação inicial em que o neurônio se encontrava. Tudo isso acontece em um período muito curto de tempo. Para enviar uma mensagem para qualquer lugar, o potencial de ação deve se mover ao longo do axônio. Os íons sódio, portanto, são responsáveis por disparar e impulsionar o potencial de ação. Quando cruzam o axônio em um lugar, avançam para dentro, despolarizando o próximo segmento de axônio. Quando despolarizam o próximo segmento de axônio o suficiente, um potencial de ação também acontece lá. Observe, então, esse trânsito dos íons sódio a partir do axônio de um neurônio. Portanto, o potencial de ação acontece repetidamente ao longo de todo o axônio. Parece viajar do corpo da célula para o terminal do axônio. Quando o terminal nervoso se despolariza, descarrega minúsculas gotículas de neurotransmissor, um produto químico que os dendritos do próximo neurônio podem receber. Então, todo o processo é repetido nesse próximo neurônio. Muito obrigado por sua atenção e te aguardo na próxima videoaula.